Olá, bom dia, tudo bem contigo? Nós já estamos há 7 dias clamando ao Senhor para que o Espírito Santo seja recebido na vida de cada um de nós. Será que existe um segredo para recebermos o Espírito Santo em toda a sua plenitude? Hoje nós vamos falar sobre as atitudes do coração como arrependimento e entrega ao Senhor, que abrem as portas para o poder divino. É um tema profundo e vital para principalmente o tempo em que nós estamos aqui vivendo. Para isso, nós vamos preparar o terreno no nosso coração para receber esse tema especial através de uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de sermos totalmente transformados pelo poder do Espírito Santo, Pai. Prepare a nossa vida para receber este tema, mas principalmente para receber o Espírito Santo em nós e que Ele opere através da nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor e certos de que já seremos atendidos, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Cristiano para deixar um recado muito importante para você nesses 10 dias de clamor. Quero que você leia comigo o texto de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. O contexto aqui é quando Jesus foi levado pelos seus pais para ser dedicado no templo. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Algo interessante é que no dia em que Jesus foi dedicado no templo, era um dia comum como todos os outros. O templo, que servia praticamente como um cartório de registro civil, tinha talvez uma fila quilométrica de pais tentando fazer o registro dos seus filhos. Talvez os sacerdotes pegavam as crianças, dedicavam as crianças, anotavam o nome no livro e entregavam para os pais e já chamavam a próxima senha. Próximo. Mas no meio daquela multidão havia um homem diferente. Um homem que foi guiado pelo Espírito Santo. O homem que tinha o Espírito Santo sobre ele. Era Simeão. E por ele ser conduzido pelo Espírito Santo, por ser guiado pelo Espírito Santo, ele reconheceu naquela família pobre e naquele bebê inocente o Messias. Qual era a diferença entre ele e todos os outros? Ele era alguém guiado pelo Espírito Santo. Ele pôde ver com seus próprios olhos Jesus Cristo. Essa história nos ensina que nós precisamos ter a direção e a guia do Espírito Santo sobre a nossa vida para nós reconhecermos Jesus no meio de tantas coisas que esse mundo oferece. Eu tenho um apelo para fazer para você nesse momento. Que tal você orar comigo? Por que nós não oramos juntos para que cada um de nós, cada membro da nossa igreja, cada pessoa que está aqui, ore para que o Espírito Santo seja derramado sobre si? E que tal também nós orarmos para que as famílias da nossa comunidade, as famílias da nossa igreja, aprendam a buscar juntas a direção do Espírito Santo e a presença dele em suas vidas? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar a tua bênção sobre a nossa vida, para que o Senhor derrame o poder do Espírito Santo sobre nós e para que nós consigamos reconhecer Jesus em nosso viver. Abençoa, Pai, cada filho teu, cada filha tua nessas 10 horas de oração e jejum, nesses 10 dias de clamor, para que cada um de nós, em busca sincera, receba em resposta a direção, bênção e unção do Espírito Santo. Que as famílias da tua igreja
juntas possam buscar a Tua presença, buscar a direção do Espírito Santo no seu lar, nas suas decisões familiares, e que nós sejamos a geração que verá Jesus voltar, a geração que será batizada pelo poder do Espírito Santo, pelo derramamento do seu Santo Espírito na chuva serôdia. Senhor Deus, fica conosco. Por Jesus. Amém. Obrigado, pastor Cristiano. Vamos então ao nosso 7º tema desses 10 dias, clamando pelo Espírito Santo. Hoje vamos estudar sobre as condições que nós devemos preencher para recebermos o Espírito Santo. Quero convidar você a nós lermos aquilo que Jesus ensinou em Lucas capítulo 11, versículo 9, onde Jesus declarou: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse que nós somos maus e ainda assim gostamos de dar boas coisas aos nossos filhos. Ele chegou até a mencionar: se um teu filho te pedir pão, você dá uma pedra, e se lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedem. No texto de hoje, Jesus deixa claro que nós devemos pedir, buscar e bater. 3 verbos que ele usa para falar a respeito dessa busca que nós devemos ter para com o Espírito Santo. Na realidade, o buscar o Espírito Santo é a primeira condição para recebê-lo. Esse verbo, pedir, tem raiz no latim petere, que significa pedir porque precisa ou requer formalmente. A ideia implícita é a dependência e o interesse que nós temos do Espírito Santo. As pessoas que não oram pelo Espírito, elas nunca terão o Espírito Santo. Por isso, a primeira condição que tem que ser preenchida para sermos cheios do Espírito é pedir pelo Espírito. Somos orientados por Ellen G. White no livro Parábolas de Jesus, página 71, onde ela escreveu: Deus não nos diz, pedi uma vez e dar-se-vos-á. Requer que peçamos, persistir incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Por isso, devemos fazer de nossa primeira tarefa diária o buscar pelo batismo do Espírito Santo. No Serviço Cristão, página 193, Ellen G. White escreveu: Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperadora de Deus. Deus espera que nós, como igreja, estejamos cooperando com Ele para que o Espírito Santo venha. Como indivíduos e como igreja, devemos clamar pelo batismo, pela dotação do Espírito Santo. Essa condição tem que ser preenchida. Qual é a segunda condição? Jesus disse pedir e buscar. Na Bíblia, o verbo buscar significa confiança, propósito, indicando um relacionamento contínuo com Deus, no qual se busca a sua vontade e se confia na sua provisão. Buscar incessantemente. Lembra da parábola que Jesus contou a respeito daquela viúva que importunava o juiz? Em todo momento, ela pedia que o juiz julgasse sua causa. E ela tanto importunou o juiz que um dia ele tomou a decisão: eu vou julgar a causa desta mulher para que eu não mais seja importunado. Deus não pode ser importunado por nossas orações. Pelo contrário, Ele quer que nós insistamos
Ele deseja que nós perseveremos em tudo aquilo que nós desejamos, especialmente em sermos cheios do Espírito. Então, se a primeira condição é pedir, a segunda condição é buscar. Na parábola da dracma perdida, fica evidente, por exemplo, o esforço que a mulher faz para encontrar a dracma. Em vez de ignorar a perda, a mulher se esforçou ao máximo e a Bíblia diz até encontrá-la. Nós também devemos buscar pelo Espírito Santo até sermos cheios do Espírito. A diligência da mulher em arredar os móveis, varrer a casa, levantar os tapetes, deve ser a nossa diligência em todos os dias clamarmos a Deus pelo Espírito. Jesus apresenta ainda uma outra condição. Para recebermos o Espírito Santo, nós devemos bater. Esse bater, esse verbo, indica a ação de compromisso. O texto nos ajuda a entender a importância desse verbo em Apocalipse 3, verso 20, onde Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Assim, nós percebemos que em Apocalipse 3:20 existem condições para receber a Jesus: vê-lo à porta, ouvir a voz e abrir a porta. Em Lucas, nós vimos também 3 condições: pedir, buscar e bater. Então, essas condições devem ser preenchidas para que recebamos o Espírito Santo. Pedir, buscar e bater são ações que se complementam e representam níveis de esforço em nosso relacionamento com Deus. Se desejamos ser cheios do Espírito, devemos clamar por Ele. Não se esqueça, o grande problema da igreja de Laodiceia é que Jesus continua do lado de fora da porta. Hoje, eu quero desafiar você, ao seu pequeno grupo, à igreja, à sua família, a conversar, a refletir agora sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo e quais condições você percebeu que você ainda não preencheu para recebê-lo. Vamos orar? Maravilhoso Deus e bom Pai, nós queremos clamar todos os dias pelo batismo do Teu Espírito. Nós queremos ser cheios dele. Por isso, atenda, Pai, a nossa oração. Derrama sobre nós o Teu bom e Santo Espírito, para que Ele nos ajude em nosso preparo e no preparar outros para o Teu regresso a essa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.